Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para falar do Service Manager. Tá? A gente está voltando aí com o tema conectores. Então hoje a gente vai falar dos conectores aí com Operations Manager, tá? Então a gente vai lá para console do Service Manager, administração, conectores, criar um conector. Né? O Operations Manager existem dois conectores, né? Um para objetos, né, de itens de configuração, e o outro para alertas, né? Quando um alerta for gerado lá no Operations Manager, automaticamente ele abriu um incidente dentro do nosso Service Manager. Então a gente primeiro vai criar o conector de itens de configuração, né, que é o Operations Manager CI. A gente tem o wizard, clico em avançar, defino o nome. Defino o nome do servidor do Operations Manager. Vou usar a conta aqui de administração que eu já tinha criado. Conexão efetuada com sucesso. A gente tem um next aqui. E aí ele me pergunta a partir de qual management pack que eu tenho que importar essas informações, né? Então eu vou colocar lá, selecionar todos, de quanto em quanto tempo que ele vai rodar. A gente vai colocar aqui as 10 fora do horário, ok, criar. Então aí a gente tem a criação do conector realizada com sucesso. A gente dá um close e aí a gente já tem lá o conector do Operations Manager para itens de configuração. Então, antes de já sincronizar esse conector, a gente já cria o conector para alertas. Então, Operations Manager, Alert, cria o conector, define o nome, marcando a opção Enable, definir o nome do servidor, a conta que ele vai utilizar. Executa um teste aqui, ele solicita usuário e senha. Concluído. Então aqui você tem que especificar as regras que vão ser recebidas esses alertas, né? Então a gente vai dar um adicionar aqui. Então eu vou definir que serão todos os incidentes, né? O nome da minha regra. Operations Manager Incident, que vai ser o meu template que eu vou utilizar, né? Então se eu tiver outros templates já definidos lá no meu Service Manager, eu posso utilizar também. E aí eu vou utilizar o critério, né, de prioridade e criticidade somente se for alto e crítico, né? E aí eu posso definir outros parâmetros, né? Qual o management pack mais específico, né? Então, por exemplo, posso definir se ele tem um parâmetro dentro do meu alerta, que é o grupo de DBA ou de infraestrutura, e definir por aqui. Então, eu defini somente o critério que eu quero que todos os incidentes venham. Ok, né? Então, mais uma vez aqui o template que eu vou utilizar. Então eu tenho um escudo de pulse de 30 segundos, né? Então eu tenho vai gerar um alerta lá, gerou em 30 segundos, ele vai abrir um incidente para mim. Automaticamente os incidentes podem ser fechados pelo Operations Manager se o incidente for resolvido e vice-versa, né? Então a gente tem essas duas opções aqui.
Então eu vou marcar as duas opções. Caso o alerta seja fechado pelo Operations Manager, automaticamente ele fecha no meu Service Manager, né? Aí vai muito do critério da empresa. Tem um sumário breve aí das configurações. Vou dar um criar. Conector criado com sucesso. Close. Um detalhe para esse conector, né? Então, enquanto a gente criava o conector do alerta ou de configuração de itens aí, já foi sincronizado. Um detalhe importante: ao criar o alerta, né, o conector de alerta, para ele funcionar a gente precisa fazer toda uma alteração também no Operations Manager, né? Então a gente vai agora para o console do Operations Manager. E aí a gente tem aqui administração, conectores internos. E a gente vê que tem um novo conector aqui que foi criado a partir do Service Manager. Então aí aqui a gente também define alguns critérios para esse conector, né? Então vou lá e dou um add. Definir o nome para essa regra. Aqui eu vou colocar todos os grupos, né? Então vai trazer de todo mundo. Aqui a gente define encaminhar os alertas de todos, né? Ou especificar. Então eu posso especificar alguns management packs e alguns objetos aqui. No caso aqui eu quero todos, né? E aí vamos definir aqui como que esse alerta vai ser enviado, né? Então checa se ele tem a severidade de erro, né? E a prioridade. Então médio e alto ele vai enviar se o incidente for novo, né? Então ele vai abrir esse incidente lá pra gente em qualquer das categorias, né? Independente se for performance, né? Então a gente define aqui se tem um artigo customizado, alguma configuração diferenciada. A gente consegue selecionar aqui e definir o alerta vai ser enviado como incidente para o nosso Service Manager. Eu vou dar um criar. Então, foi criado aí nosso alerta. Deixa eu dar um OK. Então agora a gente tem a configuração de ambos os lados, no Service Manager e no Operations. Então a gente volta para o Service Manager. A partir de agora o nosso Operations, o nosso conector tá ok, né? Então só o tempo dele sincronizar. E aí a gente já vai conseguir acompanhar posteriormente, após a abertura ou sincronismo desse conector, a abertura dos incidentes aqui, né? Em Work Items, Incident Management. A gente pode visualizar eles em todos os incidentes aqui. Ainda a gente não tem pelo fato do conector não estar sincronizado. Mas a partir daí, né, conforme for ocorrendo os alertas no Operations Manager, conector sincronizado, ele traz todos os incidentes para console do Service Manager. Então pessoal, esse foi mais um vídeo aí para falar dos conectores. Hoje a gente abordou o do Operations Manager e espero vocês até na próxima.